A ideia dessa série de vídeos é extrair das partidas que analiso toda semana apenas uma fase do jogo, um momento, uma ideia, um padrão de jogadas ou um conceito. Esse é o meu ciclo de estudos da bola. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje o assunto é o Girona, o líder de La Liga após 16 rodadas com 41 pontos. O Girona que tem como destaque os brasileiros Ian Couto e Savinho, ainda desconhecidos do público geral por aqui e por isso mesmo são o principal assunto do vídeo. Vamos conferir juntos os números deles essa temporada e falar do papel desempenhado contra o Barcelona no final de semana. Parte 1, estatísticas. Os brasileiros Ian Couto e Savinho são os principais criadores de gols do Girona. Se Savinho é o líder de assistências do campeonato até aqui com 5 em 16 jogos, a partir da ponta esquerda, o ala direito Ian Couto tem 4, porém ostenta a melhor média de passes para gol a cada 90 minutos de toda a equipe, com 0,42 por 90 minutos. Mas isso ocorre porque ele não costuma completar um jogo, muito pela função dele. Contra o Barcelona mesmo, chegou um ponto em que ele não estava mais aguentando voltar para marcar e foi substituído. Mas eles vão muito além de apenas assistências, especialmente o Savinho, que em termos do Campeonato Espanhol 23-24 é sem sombra de dúvidas um dos 5 melhores pontas do campeonato, junto de nomes como o Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid e o Cubo da Real Sociedad. No quadro estatístico, Savinho soma 37 dribles certos no campeonato, apenas 3 a menos que os líderes do quesito, Rodrigo e Brian Zaragoza do Granada, este já negociado com o Bayern de Munique. O Savinho também soma 75 conduções de bola progressivas, apenas 2 a menos que o Rodrigo, e 34 conduções para dentro da área, 5 a menos também do Rodrigo. Segundo dados da Opta, em um panorama comparativo com outros pontas nas 5 grandes ligas, Champions e Europa League, a gente consegue notar como ele carrega muito a bola e tenta driblar, bem como consegue criar muitas jogadas de gol. Já o Ian Couto é um dos laterais mais ofensivos de La Liga e de toda a Europa. Ele não se sobressai em números absolutos no quadro geral de La Liga, porque ele não costuma completar os jogos. Em média, ele joga 57 minutos por partida e completou apenas 5 das 15 que disputou. Mas, em números ponderados por 90, ele é um dos melhores laterais no que se diz de condução de bola, drible e cruzamentos. Tem gente que fala tanto que sente falta do lateral brasileiro, pronto. Aqui temos o Ian Couto, um lateral brasileiro. O problema é que quando convoca, as mesmas pessoas vão estar reclamando por falta de conhecimento. Olhando os números, não resta dúvida que se estivessem jogando o que estão jogando lá, por algum time do Brasileirão, certamente a mídia estaria falando em convocação. O Savinho é o mais novo, tem só 19 anos, e para ele é mais difícil concorrer com o Vini Júnior, o Rodrigo e mesmo o Martinelli e o Neymar, este em um último ciclo. A briga é boa, mas o Savinho tem qualidade. Já o Ian Couto estreou agora com a camisa da seleção, não chamou muita atenção em 2 resultados negativos, mas eu acho que ele tende a crescer bastante. Ele é um lateral ofensivo mesmo, talvez tenha que melhorar defensivamente um pouco para poder jogar numa linha de 4. Parte 2, alargando o campo, o jogo de posição. É de conhecimento geral que o Girona joga um futebol mais afeito ao jogo de posição. Para chegar nisso, não precisa sequer ver o jogo, basta estar um pouco bem informado. Isso ocorre porque o Girona faz parte do Grupo City, e mais que isso, tem como mandatário o irmão do Pepe Guardiola, o Pep Guardiola. Porém, por jogo de posição, sempre se entende muita coisa diferente, por isso que é bom esclarecer alguns pontos. Tem gente que acha que é meramente a saída curta desde o goleiro, que é a manutenção da posse de bola, ou que é simplesmente cada um no seu quadrado, como numa partida de pebolim, uma partida de totó, com jogadores fixos, o que não deixa de ser uma leitura um pouco decepcionante. Mas vamos falar do conceito que importa? As melhores críticas ao jogo de posição no Brasil têm tudo a ver com o papel desempenhado por Savinho e Ian Couto, o que começa a tornar o vídeo mais interessante. A dupla brasileira é responsável por abrir o campo e conferir amplitude, conferir largura ao se posicionarem colados às laterais do campo. Esse sim é um conceito mais fundamental do jogo de posição, a amplitude e a profundidade para espalhar o bloco adversário, abrir brechas e oferecer mais opções de passe. Por isso que os jogadores ficam posicionados de determinada maneira,
sendo 2 jogadores abertos. E o que isso quer dizer? Que Savinho e Ian Couto são fundamentais para o Girona funcionar. Além de serem essenciais de forma indireta para a circulação e manutenção da bola, eles têm a capacidade de resolver apenas atraindo o marcador, como foi o caso do gol do Miguel contra o Barcelona. O Condé deveria ter dado o combate no lateral espanhol, mas ele observou que o Savinho ia passando e com isso acabou se perdendo na jogada, o que permitiu uma finalização sem ninguém muito em cima. Mas qual é o conflito nisso com a gente aqui no Brasil? É que essa maneira de jogar é teoricamente responsável por formar jogadores mais mecanizados, com suposta menor capacidade de improviso. Jogadores que deveriam ser protagonistas, que deveriam chamar a responsabilidade, mas que estão acostumados a agora tocar menos na bola. Isso ocorre porque o jogo está acontecendo lá no meio-campo e eles estão esperando, colados na lateral, assistindo o jogo de camarote. Tanto Savinho quanto Ian Couto pegam muito pouco na bola. Cada um tem no campeonato inteiro um pouco mais de 480 tentativas de passe. Para termos como referência, o goleiro Gazzaniga pega muito mais na bola do que eles, porque o goleiro está ali no corredor central. Os líderes do elenco em termos de fazer a bola circular, que são o Alex Garcia e o Dani Blind, têm mais de 1000 passes completados cada um. O Garcia tentou passar a bola mais de 1.300 vezes no campeonato. Isso quer dizer o quê? Que em termos de influência direta, os 2 brasileiros somados não chegam no meio espanhol. E para completar, a fixação junto à lateral possibilita uma situação de pressão contra os limites do campo, que boa parte das ações se resume ao extremo receber e tocar para trás, porque ele está pressionado. Muitas vezes o plano é esse mesmo: tocar para trás, circular a bola e esperar a brecha aparecer. Outras vezes, nem isso dá certo porque eles já recebem a bola levando porrada e levando a falta, ou perdendo a bola para a linha lateral. E, meu amigo, você pode entender ou não de futebol, mas você tem que concordar comigo que se tem algo que irrita o torcedor médio brasileiro, é esse passe para trás. Contra o Barcelona, Savinho deu 16 passes para trás e 8 tentativas de cruzamento. Ou seja, a cada vez que ele tentava cruzar, ele passava para trás 2 vezes. Já o Ian efetuou esse passe para trás pelo menos 20 vezes. No contexto do Girona, o que eles fizeram faz todo o sentido do mundo. Não só pela manutenção da posse de bola, mas também porque eles já recebem lá na frente. Eles vão tocar para onde? Só para a área. Então é natural que eles tenham menos passes progressivos mesmo. Não à toa, eles são líderes em questão de condução de bola, porque eles tentam conduzir para entrar na área, enquanto ostentam números muito baixos em termos de passes. Dessa forma, da parte ordinária do jogo, do que não está nos melhores momentos, esse estilo do jogo de posição acaba irritando o torcedor brasileiro de um jeito absurdo. E, para muito além dessa superfície, o conflito e a discussão embasada é a importação dessa metodologia sem necessária reflexão e acabar restringindo os jogadores habilidosos a poucos toques para o contexto brasileiro, quando a gente estava acostumado a formar jogadores que gostavam da bola de uma forma mais individual, capaz de conferir soluções mais diversas, menos mecanizadas, mais improvisadas, mas também num jogo que haviam mais espaços do que hoje. É justamente por causa dessa questão de espaços reduzidos que hoje costumam ter esses jogadores colados nas linhas laterais, para aumentar o espaço, que é cada vez mais curto. Parte 3. Particularidades da dupla. Extremos de pé ajustado. Sejam com ideias mais ou menos próximas do modelo do jogo de posição, uma das consequências mais evidentes do posicionamento do ponta cada vez mais próximo à linha lateral é a característica do pé trocado. A ideia de jogar com o pé trocado é, obviamente, anterior à consolidação do jogo de posição. Quaresma e Robben, no começo dos anos 2000, já faziam isso muito antes de haver Barcelona de Pep Guardiola. Mas o que eu acho válido afirmar é que uma coisa sustenta a outra, e hoje a maioria dos pontas são jogadores de pé trocado, que iniciam as jogadas próximos à linha lateral e atacam a área e o corredor central. Uma das explicações mais simples é a seguinte: que se o jogador já está na linha lateral, se ele tentar driblar para fora do campo, o campo acaba. Então é preferível que o atleta tenha mais facilidade em driblar em direção aos corredores centrais. Ocorre que o Ian como lateral e o Savinho como extremo puro marcam a amplitude do time do Girona com pés ajustados e não com os pés trocados. Essa característica evidencia ainda mais o motivo deles somarem menos passes do que o esperado,
pois a solução mais óbvia delas é carregar a bola para frente e tentar cruzar, explicando, portanto, as estatísticas deles, de condutores de bola, dribladores e criadores de oportunidades. Foi justamente dessa forma que o Savinho foi responsável por uma assistência contra o Barcelona, atacando o espaço e cruzando, como um ponta antigo. Ele é muito rápido e acaba chegando antes dessas bolas da profundidade. Ele é hoje o jogador que mais recebeu passes progressivos no campeonato, não à toa. Ocorre que, ainda que ele não seja ambidestro, isso não impede que ele procure soluções por dentro. O fato dele estar marcando amplitude no jogo de posição não quer dizer que ele está pregado lá na linha lateral, e em alguns momentos ele procura sim a solução pelo meio, mesmo que seja possível observar que em contextos mais naturais para um destro. Você vê como o Koundé nessa jogada fechava a profundidade e abriu o corredor central. Dessa forma o Savinho encontra o Miguel, que chegou muito perto de marcar o gol. Já o Ian procura o corredor interno com mais frequência, por vezes trocando de lugar com o ponta direito e passando a atacar o meio espaço, ou mesmo lançando do meio espaço desde trás. Ele acaba tendo essa liberdade justamente por vir de trás para fazer a escolha da ultrapassagem ou pela sobreposição por dentro. Ele ainda foi capaz de dar um bom chute de esquerda cortando para dentro. Encontrou uma boa virada também para o próprio Savinho depois dele carregar a bola no meio espaço. Então, isso quer dizer que o Ian não é só um lateral de ultrapassagem, ele acha bons lançamentos a partir do corredor interno. Inclusive, a gente pode finalizar o vídeo com essa bela pré-assistência do primeiro gol. E é isso, eu ainda pensei em aproveitar o vídeo para falar do jogo do Miguel Gutierrez, que foi merecidamente o melhor jogador da partida, cumprindo uma função complementar à dos brasileiros, num mecanismo tático que eu achei o mais interessante do jogo. Mas não vai ser nesse vídeo de hoje, talvez amanhã. Muito obrigado por assistir tudo até o final, valeu!